E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio de número 60. Olha que legal o nosso episódio, o nosso canal crescendo cada vez mais, cada dia com mais seguidores e com conteúdo todas as semanas aqui para você. Tem entrevista do quadro sobre loja e tem esses episódios que são sequenciais. E nós chegamos agora no episódio de número 60 e nós vamos falar de um tema muito importante para você que é sócio, que é proprietário de uma empresa de elevador, ou então você que está aí fazendo a gestão organizacional da sua empresa. Você já parou para pensar se as atividades que são executadas por cada área estão no lugar certinho? E qual que é o impacto que isso pode gerar nos resultados da sua empresa? Pessoal, eu tive a ideia, o insight de fazer esse episódio através das minhas mentorias. É isso aí, eu tenho mentorias que eu faço ou com os profissionais, né, que estão aí em mudança de carreira, ou então para empresas de manutenção de elevadores multimarcas, que elas estão se reestruturando e elas precisam dar uma olhada como que está, né, a formação da empresa agora e como que ela quer que fique para o futuro. Então, esse é o tema de hoje. A gente vai falar sobre gestão organizacional, como que a sua empresa está aí organizada. E antes da gente começar o nosso episódio, um agradecimento especial à Infolev, nosso parceiro, que permite que eu esteja aqui todas as semanas trazendo conteúdos novos e diferenciados para você que quer desvendar todos os segredos comerciais das empresas de manutenção de elevadores. Bora lá falar sobre gestão organizacional? Pessoal, a primeira coisa importantíssima para a gente esclarecer de vez é que quando a gente fala de gestão organizacional, e nós estamos falando de atividades e de pessoas e de funções, nós não estamos falando de quantidade de pessoas. É muito mais sobre a definição das responsabilidades, quer dizer, qual que é a área, qual é a pessoa que vai cumprir aquelas responsabilidades, do que a quantidade de pessoas contratadas. Então, eu vejo em algumas empresas que a gente tem uma quantidade grande, sim, de pessoas, se a gente for pensar proporcionalmente à quantidade de equipamentos, né? Então, tem uma quantidade de pessoas ali suficiente, às vezes até, né, sobressalente, mas as atividades não estão distribuídas de forma adequada para fazer com que essas pessoas tenham mais produtividade na realização das suas atividades. Ou então, empresas pequenas, muito pequenininhas mesmo, mas que elas não têm ideia das atividades, de todas as atividades que uma empresa multimarcas deveria ter e aí distribuir de uma forma adequada em relação ao tempo. E aí a gente está falando de gestão de tempo. Então, antes da gente falar de gestão organizacional, gestão de tempo, né, de como a gente lidera essas pessoas e como a gente divide essas atividades entre as pessoas, eu vou propor nesse episódio que a gente olhe quais são as atividades inerentes a uma empresa de manutenção de elevadores. Então, vamos para a primeira parte, que é a área operacional. Quando a gente pensa em área operacional, nós estamos pensando nos técnicos, né? E muitas vezes a gente considera que as responsabilidades, as atividades da área operacional é só fazer a manutenção, mas não é não. Então, eu queria falar para vocês de algumas atividades que uma empresa de manutenção deveria ter listada na sua empresa e perguntar se você tem pessoas que são responsáveis por ela, por elas. E quem são essas pessoas? Então, vamos lá. Quem está na sua empresa define qual que é o modelo de preventiva que precisa ser seguida. Então, o que o técnico vai precisar fazer a cada mês que ele visita o cliente. Existe uma pessoa que define esse modelo de preventiva? Quem que faz a coordenação técnica dos técnicos? Quem vai para onde? Qual é a especialidade de cada técnico? Qual é a rota que cada técnico vai adotar, né, pensando no seu conhecimento e também no tipo de cliente que ele vai atender? Planejamento de escala. Quem que faz essas escalas? Tem uma pessoa, um departamento exclusivo para isso? Definição de equipes, né? Se vai precisar de dupla, execução de reparo, como que vai ser feito, se precisa
de um trio, quem que faz essa definição de equipe? A própria gestão operacional, propriamente dito, então você olhar toda a rotina operacional da empresa e fazer essa gestão. A gestão de chamados, onde está a gestão de chamados da sua empresa? Eu já vi empresas que gestão de chamados está com a área operacional, em outras que está na área administrativa e até na área comercial. Quem que faz a gestão de chamados? A gestão dos indicadores. Então, se a gente está conseguindo fazer todas as preventivas previstas no mês, se escapou alguma coisa para o mês seguinte, como que estão os nossos indicadores de chamado, qual que é o tempo médio que a gente atende esses clientes, qual que é o tempo médio que eu atendo e resolvo alguma questão no cliente, indicadores também dos equipamentos. Eu tenho unidades doentes, né? Na empresa em que eu trabalhei, unidade doente eram aqueles equipamentos que davam até mais 3 a mais chamadas no mês. Então, se você tem isso na sua empresa, como que você controla isso, né? O controle de desempenho e individual, então, como cada técnico está desempenhando a sua função e seu papel, e também da equipe. Em algumas empresas nós temos mais de uma equipe, né? Território 1, território 2, área de atuação 1, área de atuação 2 e 3. Como que vocês medem isso, né? E como que isso é feito na comparação? Uma definição de um plano de desenvolvimento individual. Então, se cada técnico tem clareza de onde ele está no desenvolvimento individual e onde que a empresa gostaria que ele chegasse, e se ele está fazendo algum esforço, né, para fazer essa evolução. Lembrando que desenvolvimento de carreira não é só uma responsabilidade da empresa, é 50% da empresa, mais 50% do técnico. Então, se esse técnico tem essa disposição de desenvolvimento, e um ponto que a gente tem com muita importância e que também tem muita ligação com a área operacional, que é o controle de estoque de material. Então, o almoxarifado, né, ou o almoxarife, que fica ali cuidando, né, da saída de peças, do controle de compra de peças, ele está onde? Ele está amarrado com a área operacional, a área administrativa ou a área comercial. Então, essas são perguntas fundamentais que a gente faça para entender se nós estamos cumprindo pelo menos essas atividades básicas de uma empresa de manutenção. Então, antes da gente definir a quantidade de pessoas que atuam na área operacional, eu preciso entender quais são as atividades que eu preciso que a equipe da área operacional desempenhe, né? Então, área operacional não é só o técnico, não é só a rotina de manutenção, mas todas essas atividades, elas precisam estar sendo visualizadas com mais clareza na sua empresa. Seja a sua empresa uma empresa com 10 funcionários, 50 funcionários, 1.000 funcionários, ou apenas 2 ou 3 pessoas. É importante que a gente tenha clareza dessas atividades e de quem está fazendo. Vamos para a próxima? A próxima área que eu queria ver com vocês é a área comercial. Então, a gente já falou de algumas atividades da área operacional, agora a gente vai falar de algumas atividades da área comercial. Muitas vezes, quando eu falo, né, com uma empresa, quem que é da sua área comercial? Aí vem o nome do consultor comercial. O consultor comercial é só uma ponte, é só um braço da área comercial. Assim como a gente viu na área operacional, nós precisamos definir quem vai olhar para os modelos de serviços que a gente oferece para os nossos clientes? Kátia, mas assim, como assim modelos de serviços? Você faz preventiva com peça, sem peça? É um modelo de serviço. Você faz manutenção periódica? Né? Então, eu tenho contratos que o meu técnico só vai no cliente a cada 2, 3 meses. Na sua cidade isso é possível, né? Você tem manutenção avulsa? Isso é permitido na sua região? Quem define esses modelos de serviços? Em muitas empresas, todas essas atividades de definições estão muito na mão do CEO, do dono, do sócio da empresa. Quando é uma única pessoa, isso pode dar problema, porque é muita atividade para uma única pessoa.
né? Quais são os tipos de contrato que eu vou oferecer? Com peça, sem peça, com plantão, sem plantão? O marketing estratégico da sua empresa, quem que faz o marketing estratégico? Na maioria das empresas que eu vejo, está dentro da área comercial, né? Então, o que que é o marketing estratégico? Como eu me posiciono, qual que é o posicionamento da minha marca, que tipos de clientes eu quero atender, qual que é meu posicionamento de preço, né? Eu sou considerada uma empresa de preço mais baixo, ou eu sou uma empresa considerada de uma melhor qualidade, onde eu me posiciono. E aí eu vou partir para fazer a precificação. Pensando, gente, que posicionamento de preço, né, onde eu me coloco em relação aos meus concorrentes, é diferente da precificação do dia a dia. Então, quem que precifica os meus contratos? Quem olha quais são os meus custos e quais são as margens que eu quero do meu contrato? E a mesma coisa também das minhas peças, dos meus componentes e dos meus serviços de reparação. Então, a área comercial, ela vai abranger muito mais do que só a venda, né? Eu preciso definir essas estratégias de precificação, venda de produto, de modernização também. Quem que faz a gestão da sua equipe comercial? Né? Como que essa pessoa faz esse malabarismo de garantir que os seus vendedores façam as visitas de relacionamento, façam as prospecções, tenham uma boa estratégia de prospecção, quanto que ele precisa prospectar para ele trazer novos clientes para a carteira, se o seu marketing estratégico definiu, por exemplo, que a sua empresa vai crescer, ou se é só para manter a quantidade de clientes. Então, isso é também uma atividade da área comercial. Gestão das rotinas comerciais. Isso normalmente a gente tem com um pouco mais de clareza, né? Alguém vai lá olhar para a equipe comercial para ver hora que chega, hora que visita cliente, quantas visitas fez, quanto que vendeu. Então, as gestões de rotinas comerciais, elas estão muito associadas ao controle de indicadores, né? E realmente isso é real, a gente faz a gestão de rotinas, a gente define, né, como que o nosso comercial vai atuar e a gente controla se está dando resultado ou não pelos nossos indicadores. E também para a área comercial, é muito importante que a gente tenha um controle do desempenho individual, né? Então, como cada um está fazendo as suas entregas, mas também, né, o controle das equipes. Em algumas empresas, a gente vai olhar um pouquinho mais lá para frente, alguns modelos aí de gestão de empresas, em outro episódio, eu vou deixar separado, né? Mas em alguns lugares, né, a gente tem mais de uma equipe comercial. A gente tem a equipe de prospecção, a gente tem a equipe de gestão de carteira, a gente tem a equipe de modernização, e muitas vezes não existem controles de equipes, só o controle individual. E a gente não sabe como essas equipes estão funcionando enquanto grupo, né, só no individual. E também é importante que a gente tenha a definição do plano de desenvolvimento de cada funcionário que a gente tem. Então, é uma pessoa que quer migrar da área comercial para uma outra área, ou quer sair da área de gestão de clientes para ir para a área de prospecção de novos clientes, ou está na área de multimarcas e quer vender equipamento novo. Como que está essa gestão aí do desenvolvimento individual? Isso é muito importante a gente ter uma conversa com a nossa equipe comercial. Então, quando a gente fala em gestão organizacional, olhando para a área comercial, a gente não pode pensar que gestão organizacional da área comercial é só olhar os vendedores, né? É só olhar a agenda dos vendedores. A gente precisa ter definições claras das atividades que essa área precisa desenvolver. Então, é fundamental que você tenha pelo menos definidas, né? Quais são as atividades que a sua área comercial desenvolve e se existem gaps dessas atividades com as pessoas que você tem. E definir um plano de como que você vai realizar, né, e fechar esses gaps. E a última área, né, que eu fiz um bem bolado de várias áreas no mesmo lugar, porque isso é o que mais tem acontecido nas empresas multimarcas quando eu olho as estruturas por aí, que é uma área administrativa, jurídica, de RH.
normalmente elas estão ali meio misturadas numa área que a gente chama de administrativa. Então, quando eu olho o mercado de multimarcas, eu vejo que a área administrativa, ela também vai trazer a parte jurídica, vai trazer também a parte financeira e muitas vezes a parte de RH. Apertei sem querer aqui. E a parte de RH, tá? Então, onde que você tem as seguintes atividades? Quem define os padrões de contratos da sua empresa? Então, quem define quais são os serviços que a gente vai oferecer, lá que é o marketing estratégico, o que que a gente vai cobrir ou não cobrir, é a área comercial. Mas a gente tem uma parte muito importante, que é um jurídico que vai olhar as cláusulas contratuais e fazer uma avaliação se ela é benéfica para a empresa ou não, né? Se a gente vai precisar fazer algumas adaptações. E a gente tem alguns clientes, algumas administradoras, alguns facilities, que mandam seus contratos como padrão para a nossa empresa. Quem que olha esse padrão de contrato? Quem que olha essa aprovação dos contratos específicos, né? Então, normalmente a gente fala que é a área administrativa, mas tem um escritório ali, jurídico, que vai dar uma olhada para a gente nos nossos contratos. Uma outra parte é toda essa parte de seleção, contratação e demissão de funcionários, que é muito uma área de recursos humanos, né? E que muitas vezes está sendo feita ali por uma área de um profissional de RH, mas que está respondendo ou para a área jurídica, ou para a área administrativa, ou para a área financeira da empresa. E todas as rotinas de DP, né? O que são as rotinas de departamento pessoal? Pagamento, ticket, liberação de EPI, controle de uniforme, 13º, bônus. Então, toda essa parte aí de operacionalizar os pagamentos da nossa equipe de colaboradores, né, é feito por uma área. Então, é importante que a gente tenha clareza de quais são as atividades que esses departamentos realizam. A parte que eu já falei, né, de gestão aí de uniforme e EPIs, mas também tem a parte de recursos físicos, né? Quem que é responsável, por exemplo, pela administração do prédio? Eu vejo que em algumas empresas multimarcas, quando, por exemplo, queima um ar-condicionado, né, ou um veículo da frota deu problema, isso não está muito claro quem vai fazer essa atividade, né? Em algumas atividades, em algumas empresas, se for algo, por exemplo, com a frota, vai ficar para a área operacional, né? E se for do prédio, vai ficar para um administrativo. Isso é muito importante que a gente tenha clareza de quem é responsável pelos celulares dos técnicos, se der algum problema na parte de TI da empresa, quem que cuida disso, né? E muitas vezes, assim, vai sendo deixado isso como um lugar meio nebuloso, tá? E quando a gente vai ter que resolver, tem problema, né? Contratação de serviços de suporte, então a gente está falando aqui tanto de recursos tecnológicos, quando a gente está falando de suporte, quanto outros, né? Então, suporte de TI, suporte de uma plataforma de contratação de funcionários, ou uma plataforma de gestão, né, operacional mesmo, né? Então, esses sistemas que fazem todo o controle de check-in, check-out do técnico, né? E quando ele está no prédio, ele faz a foto do serviço que ele foi feito, gera a ordem de serviço, gera, né, o recado do técnico. Esse tipo de sistema, quem que faz a gestão desse serviço de suporte? Isso é uma incógnita na maioria das empresas, fica meio assim nebuloso quem está cuidando disso. E todas as rotinas financeiras, né? Então, descrever todas as rotinas financeiras, contas a pagar, contas a receber, pagamentos de fornecedores, né? Negociação de preços e prazos de pagamento de fornecedor versus, né, as parcelas de pagamento dos nossos clientes. Gente, olha como é importante para a saúde financeira da nossa empresa a gente ter alguém responsável por esse tipo de coisa. E em empresas menores, normalmente isso fica na mão do sócio, né, ou do único proprietário. E ele vai para a rua, ele vai cuidar dos seus técnicos, ele olha a parte comercial e também faz essa gestão aí financeira. Isso é bem problemático, porque as pessoas não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, alguma coisa vai ficar
aberta. E uma área que eu coloquei aqui por último, mas ela é fundamental, eu tenho visto aí um gap muito grande nas multimarcas, é você ter um responsável por compras. E quando eu falo um responsável por compras, não é só aquela pessoa que vai entrar com o fornecedor para fazer a negociação daquele componente para aquele tipo de serviço ali específico naquele momento, mas é alguém que fique responsável por atualizar tabelas de custos, por atualizar valores de componentes que são importados, por exemplo, de controlar variação de dólar, controlar variação de euro, se você comprar alguma coisa, né, em euro. Então, alguém que fique responsável realmente por essas tabelas de custos da nossa empresa. E isso quando a gente tem alguém que não só faz a compra do dia, mas também se preocupa em atualizar essas tabelas, a nossa empresa passa a ter resultados muito mais interessantes. Então, nesse episódio de número 60, eu quis trazer para vocês uma reflexão muito importante de como que está a gestão organizacional da sua empresa. Eu trouxe essas 3 áreas, que são as áreas mais comuns nas empresas multimarcas, mas a gente pode ampliar isso para vários setores. A partir do próximo episódio, eu vou trazer alguns modelos de organização das empresas multimarcas. Eu tenho alguns modelos que eu fui vendo, né, que são mais comuns aí nas empresas multimarcas, para você dar uma olhada e fazer um comparativo com a sua empresa. Então, segue o nosso canal, se inscreva, para mim é importante, né, saber quem está inscrito aqui no canal, e segue todas as semanas os nossos conteúdos aqui, que vai ajudar você a fazer a gestão da sua empresa, a vender mais e a estar muito mais forte no mercado aí. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.